Olá pessoal, eu estou aqui com o meu mais novo amigo Tércio Rocha. Vamos falar sobre células-tronco e medicina regenerativa, que eu não sei nada sobre o assunto, coisas que com certeza não aprendi na faculdade, não ensinam e frequentemente na faculdade são práticas que você é até ensinado a execrar, falar isso não é medicina, isso não existe, não sei o que. Enfim, né? Vi na internet que ele está tendo excelentes resultados e vamos entrar um pouquinho nesse mundo. Tércio, obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer estar na sua companhia aqui e entrar nesse mundo aí que eu conheço tão pouco. Obrigado e para mim é um enorme prazer estar aqui, até para te relembrar uma coisa. A primeira coisa que você estudou na faculdade no primeiro período foi células-tronco. Primeiro período você estudou embriologia, citologia, histologia e anatomia. E bioquímica, o terror da turma. E bioquímica, o terror da turma, mas que é fundamental para a gente saber fisiologia, né? Sim. Graças a Deus. Então, em citologia, você começou estudando a célula-tronco, que foi a célula-ovo, foi a primeira célula que você estudou. A célula-ovo, que vem da junção do espermatozoide com o ovócito, é a primeira célula-tronco da vida de nós todos. Essa célula também é a primeira página do livro de embriologia, a segunda disciplina que você estudou. Quando você estudou anatomia, você antes de mais nada teve que estudar como é que eram as formações ósseas, né? Intramembranáceas, osteocondrais. Então você estudou a célula originária e depois a formação do osso. Então, só corrigindo, meu querido Dr. Paulo Camis, no seu primeiro dia de aula, você passou pela célula-tronco. Então, alguma coisa eu sei. Alguma coisa você soube na primeira prova. Bom, só que como a gente entra na faculdade de medicina muito novo, né? E vale mais a chopada às vezes do que o que você aprendeu para a primeira prova, a célula-tronco fica lá atrás. Mas efetivamente, todo e qualquer mamífero vem da junção de dois gametas, o gameta masculino, o gameta feminino, e que ao se juntarem formam essa célula-ovo. Essa célula-ovo é uma célula totipotente, ela dá origem a tudo. Vai virar todos os tecidos. Exato. Então tudo que veio de você, toda e qualquer coisa, toda e qualquer estrutura, toda e qualquer função veio dessa célula lá atrás, no dia zero, quando o espermatozoide do seu pai encontrou o ovócito da sua mãe. Bom, Tá bom. 18 dias de gestação, você estava muito longe ainda de ser um embrião, mas você era 3 folhetos embrionários. Um externo, que deu origem ao ectoderma, o do meio, que deu origem ao mesoderma, e o interno deu origem ao endoderma. Isso, para vocês entenderem, é o seguinte: esse endoderma deu origem às vísceras, baço, pâncreas, fígado, né? O mesoderma aos tecidos de preenchimento, sangue, músculo, derme. O ectoderma aos flâneros, né? Pele, cabelo, que eu já não tenho muito, sobrancelha, unhas, etc. Por aí. E o sistema nervoso. E o sistema nervoso. Agora, todos eles juntos continham 240 tipos de células-tronco diferenciadas. No 18º dia, depois que o espermatozoide do seu pai encontrou o ovócito da sua mãe. E tudo em você até hoje, você só está aqui nos assistindo hoje, vivo e consciente, porque as células derivadas desse 18º dia de gestação te mantêm vivo até hoje. Porque a célula-tronco, quando ela se divide numa célula-tronco e outra do tecido. Vai se dividir de novo, uma célula-tronco e essa do tecido. É lógico que sempre solta uma que é pluripotente. Isso. E depois uma do tecido. Agora, é lógico que esse número diminui muito. E tá aí o porquê que muitas vezes a gente envelhece, que é o quê? Perder funcionalidade, né? E era entrar nas disfunções, nas deteriorizações dos tecidos. Por quê? Porque quando você nasce, no dia zero ali, né? Saiu da barriga da mamãe, de cada 10 mil células suas, uma é célula-tronco. Hoje, com a nossa idade, de cada 50 milhões de células, uma é célula-tronco. E onde que ela está? Veja o nosso potencial de recurso. E essa sua pergunta é fantástica. Aonde estão as células-tronco? Boa. Depois de uma certa idade, e na verdade já depois dos 12 anos, o número de células-tronco começa a cair drasticamente, mas ela cai mais em alguns órgãos do que outros. Por exemplo,
No cérebro ela praticamente desaparece, por isso que se você tiver um AVC é quase que impossível você se recuperar, ao menos que você ejete células-tronco. O coração, se você tiver um infarto pós 21 anos, você tem aquela área necrosada, né? Sim. Por quê? Porque depois dos 21 anos quase que desaparece o número de células-tronco. Os rins. E tem tecido que vai ter um monte de célula-tronco para o resto da sua vida. Por exemplo, tecido gorduroso, medula óssea, derme. Então essa distribuição não é igual. Mas qual é a boa notícia? Que existe uma célula-tronco de uso universal e que pode ser reaplicada em todo e qualquer ser humano, em toda e qualquer idade. Tem um caso de exclusão, câncer em atividade, daí ela não pode ser aplicada. Qual é essa célula-tronco? Célula-tronco mesenquimal halogênica, prestem atenção nesse nome, halogênica, retirada da geleia de Wharton do cordão umbilical. No meu tempo, há 60 anos atrás, quando a gente nascia, cordão umbilical e placenta eram jogados fora. Sim. Né? Mas depois, principalmente da Segunda Guerra Mundial, mas essas observações começaram, na verdade, na Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial começou-se um estudo muito grande em cima de que células havia na placenta e no cordão umbilical para operar o que eles chamavam de milagre das enfermeiras. O que era o milagre da enfermeira? Bom, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a briga era quase que campal, quase que corpo a corpo, né? Então, os soldados que ficavam muito feridos, né, com exposição de vísceras, com dilaceração da parede abdominal, enfim, e outras desgraças oriundas da guerra, não tinha hospital para todo mundo. Ainda mais naquela Europa, que era ainda um continente pobre, ainda um continente precário, né? Então, não tinha onde se colocar tantos corpos de soldados feridos. E muitos eram colocados em volta das maternidades porque eram os hospitais menos ocupados. E as enfermeiras, sempre as enfermeiras, e aqui eu quero mandar um abraço às enfermeiras, porque quem carrega os hospitais são as enfermeiras, é o corpo técnico. Sem dúvida. E as enfermeiras, então, como não tinha naquela época recurso, gaze, algodão, mantas, fio de sutura, agulha, o que ela ia fazer com aquelas pessoas? Não tinha mais nenhum material na mão. Elas pegavam as placentas e os cordões umbilicais das crianças que iam nascendo e colocavam em cima dos ferimentos. E o que os médicos e elas observavam? Que esses soldados que foram tampados porque não tinha mais recurso com as placentas e com os cordões umbilicais cicatrizavam muito mais rápido, recuperavam muito mais rápido e desinflamavam muito mais rápido. Quer dizer que isso é anti-inflamatório, analgésico, regenerativo e, além de tudo, imunomodulador, imunossupressor e imunogênico. Essas são as características básicas da célula-tronco. Então, naquele seu primeiro dia de aula, que o professor também passou batido, é por isso que você não lembra? Pode ser também. Mas estava lá escrito. Acho que nem ele queria estar lá. Viu? Nem ele queria estar lá. Quais são as propriedades inatas dessa célula-tronco mesenquimal halogênica? Sabe o que significa halogênica? Ela não expressa na parede celular o complexo de imunogenicidade, que faz com que eu não possa usar uma célula do Paulo, Paulo não possa usar uma célula do filho dele, o filho dele não possa usar uma célula da esposa dele, apesar de ser mãe. Por isso que nós somos indivíduos. Essa individualidade é dada devido à expressão na parede celular desse complexo de imunogenicidade, conhecido como complexo HLA. Mas efetivamente, no cordão umbilical, lá no iniciozinho, tem uma porçãozinha de 1,2, 1,5 centímetros, chamada geleia de Wharton. Geleia de Wharton. Isso não me ensinaram. Isso eu acho que eu lembraria. Geleia de Wharton. Talvez não soubesse disso. E nessa geleia de Wharton, as células não expressam o complexo da imunogenicidade. Então são células mesenquimais, halogênicas, por não expressarem isso, de 0 dias e do cordão umbilical. Essas células, sim, são de uso universal e podem ser usadas por toda e qualquer pessoa. Então você tem que fazer coleta no centro obstétrico. Isso.
Então, de cada 20 parturientes hoje, 19 não querem guardar os cordões, mesmo porque elas sabem que as células do cordão que são guardadas são as células tronco que estão dentro das artérias, dos vasos sanguíneos que estão nesse cordão. Então são células hematopoéticas, muito boas para caso eu tenha, por exemplo, uma leucemia, que eu, Tércio Rocha, já tive. Eu posso esvaziar a minha medula e colocar células hematopoéticas, desde que sejam compatíveis comigo, eu vou recuperar totalmente a minha medula. É uma célula tronco hematopoética, ela serve para fazer sangue. Agora, sustentando, porque... Eu não guardei das minhas filhas. Aquilo. E também não vai fazer grandes faltas, mas sustentando esses vasos sanguíneos que estão passando ali, existe aquele estroma. Esse estroma é chamado de geleia. E o Wharton, então, identificou nessa parte específica do cordão umbilical que essa célula não tinha a expressão do complexo de imunogenicidade. Por isso, hoje... Isso estamos em que ano, mais ou menos? Isso nós estamos no ano de 1958. 58, que o Wharton identificou isso daí. Exato. Em 1996, os alemães começaram a usar, ainda que em off, começaram a aplicar. E se surpreenderam. Se surpreenderam com as características inatas da célula. A primeira delas foi essa quimiotaxia inteligente. Ou seja, eu coloco as células na veia do professor Paulo e ela circula o corpo todo, porque o sangue periférico circula o corpo todo, o cérebro todo, né? E efetivamente, onde ela passa e encontra qualquer processo inflamatório, degenerativo ou necrótico, ela é atraída por essas enzimas liberadas por processos inflamatórios, degenerativos e necróticos. Ali se instala, que a gente chama de nidação, ela se nida ali. Em 3 dias ela se transformou numa célula do tecido, ou seja, quem se instalou em cartilagem do joelho se transforma em cartilagem do joelho. Quem vai se instalar lá se tiver inflamado lá, é isso? Inflamado ou degenerescência ou necrótico. Quem se instalou em válvula cardíaca, caso tenha necessidade, vai se transformar nisso, no endotélio, no neurônio, aonde for. Em 5 dias, ela assume o controle biológico do meio. O que é isso? É como se eu tivesse um novo timoneiro no meu barco. Só que esse timoneiro, como é que é o controle dele? Através de secreções parácrinas. Então ela começa a secretar peptídeos, né, que são mensagens químicas, são proteínas, mensagens químicas, que começam então a induzir aquelas células presentes a voltar para o seu estado trófico, o seu estado normal, o seu estado de funcionamento máximo. E com isso leva à regeneração desse tecido de uma forma máxima. Então uma coisa interessante que eu observava, e eu tenho o prazer de trabalhar com isso desde 1984. Né? Antes dos alemães? Não, eu trabalho na pesquisa de células-tronco. Né? Então, assim, quem me dera estar lá junto com os alemães, mas eu trabalho com células-tronco de gordura, né? Porque as células-tronco são conhecidas desde 1724. Sabe quem cunhou o nome células-tronco? Eram 2 lavradores na Inglaterra trabalhando com a foice. Eles passavam a foice, vai e volta, e um comentou com o outro: você não acha estranho? O quê? A gente passa a foice nesse capim aqui e daqui a 2 meses a gente volta porque ele cresceu. Deve ter alguma célula nesse tronco que o faz crescer. Daí vem o cunho do célula-tronco. Então as células-tronco são conhecidas desde que o homem entendeu que depois de um gameta encontrar o outro, forma uma célula chamada célula-ovo e a partir daí se desenvolve. Então, desde essa época se conhece células-tronco. Então, meu tetravô lá, que era médico, já tinha ouvido falar em célula-tronco, só não sabia identificar e nem exatamente o que significava, né? Porque nós só conseguimos chegar a isso pós-revolução industrial, pós-microscópio eletrônico. Então nós estamos falando de uma coisa bastante ampla. Então, em 1984, eu tive a sorte
de estar passando num dia de tarde no hospital escola, onde eu estudava, ainda no meu 2º ano de medicina, e estava começando ali no departamento de dermatologia uma pesquisa. Na verdade, foi uma professora muito querida dos dermatologistas, a maior pesquisadora em dermatologia que já passou aqui nesse país, chamada doutora Neide Calil Gaspar. Doutora Neide Calil tinha identificado um menino com epidermólise bolhosa por fator 7 de Leiden, né? Ou seja, epidermólise bolhosa é aquilo que popularmente se conhece como fogo selvagem, né? Onde a pele se rompe. E ela se rompe por falta de um colágeno do tipo 7, que quem identificou foi um pesquisador chamado Leiden. Então, por isso que tem isso. Bom, a doutora Neide resolveu tratar um menino. E como é que foi a base da pesquisa? Ela tirava fibroblasto do pai, fibroblasto da mãe, tentava cruzar e colocar. Primeira pesquisa, água, justamente devido a essa rejeição pelo complexo de imunogenicidade. Qual foi a segunda parte da pesquisa? Ela tirava o fibroblasto do próprio menino, tratava o fibroblasto do próprio menino, né, que era o início ali da técnica de CRISPR, que é a modulação de DNA, para tratar o menino. E daí deu certo. E daí começou a fazer isso. Então a primeira fase da pesquisa... Ela injetava na veia? Não, injetava no local. No local da... no local das lesões. Então, a primeira fase da pesquisa, quando eu entrei, nós ainda tivemos que elaborar o meio de cultivo, né? Aquelas placas de agar-agar, nós tínhamos que elaborar o meio de cultivo para fibroblasto, ainda não se tinha. E a gente tirava difusos dérmicos aqui atrás da cabeça dos pacientes. Também tem bastante gordura acumulada ali, tá? Nesses anos 80, começou a explodir no mundo a técnica da lipoaspiração. E eu sou do Rio de Janeiro, na verdade, eu sou da Universidade Federal Fluminense, e que sempre trabalhou muito em conjunto, principalmente com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o UFRJ. Bom, a UFRJ estava pesquisando muito na época os lipoaspirados, porque a lipoaspiração crescia no mundo, até que o ginecologista, criador da técnica da lipoaspiração, foi ao Rio de Janeiro, esteve no Fundão, e na época o professor Bogosian, hoje falecido, que era o diretor do departamento, ao observar o estudo citológico do lipoaspirado, alertou o departamento da doutora Neide Calil. Olha, há muito mais fibroblastos aqui na gordura, nesse lipoaspirado, do que aí nesses fusos dérmicos. Vocês ficam tirando fuso dérmico, machuca o paciente. Ó, é só dar uma lipoaspirada no Tira paciente, da barriga mesmo. Tira 200 gramas de gordura, centrifuga, deixa decantar, centrifuga, você vai ter muito mais fibroblastos ali. Mas além dos fibroblastos, havia outra célula fantástica. Então, qual foi a celularidade observada no fibroblasto? Havia 42% de células mesenquimais, 36% de fibroblastos e 16% de células tronco. Mas células tronco autólogas daquele paciente, que só serve para aquele paciente e que tem a idade daquele paciente. Então eram células com capacidade muito boas, por isso que foi montado à época o primeiro laboratório brasileiro para expansão de tecido, que é quando você faz as células se multiplicarem, que foi o laboratório Excellium, em Petrópolis. Isso década de 80. Década de 80. E alguns departamentos, alguns hospitais especializados começaram a usar. O Procardíaco, no Rio de Janeiro, começou a colocar em cima de infartos, de zonas necróticas, de fração de ejeção baixa, essas coisas todas. O departamento de dermatologia começou a tratar, a primeira pesquisa da doutora Neide era tratamento de rítides cutâneas. Rítides são os pormenorizados que o conjunto vai dar sua ruga, né? Então são essas pequenas friações já da derme. E o departamento de ortopedia daquela época começou muito a injetar em problemas de artrose e outros problemas articulares, e o Brasil se destacou muito naquela época. Mas nós tratávamos com uma célula que volta e meia observava, engraçado, fez o paciente X, o resultado foi ótimo,
Fez o paciente Y, o resultado não foi tão bom. E começou a se observar que dependia da idade do paciente, porque a célula era autóloga. Tinha a mesma idade dele. O que os alemães deram um passo assim, fantástico em 1996? Eles pegaram uma célula de uso universal e de 0 dias, retiradas de cordão umbilical, que hoje são jogados fora. E não precisa ser nem parente da pessoa, porque por ser halogênica e não expressar o complexo de imunogenicidade, é de uso universal. Por isso que hoje você vê o Nadal, né, o tenista Nadal usa células-tronco, o Cristiano Ronaldo usa células-tronco, o Mike Tyson usa células-tronco, essas atrizes que você vê assim, ela está cada dia mais jovem. E todos vêm dessa gordura? Não, todos vêm do cordão umbilical, da geleia de Wharton. Isso, da geleia de Wharton, né? Desculpa. A gordura da geleia de Wharton. Ainda hoje, muitos médicos ainda usam esse substrato da gordura, chamado fração estromal total, retirado da gordura autóloga, quando você vai fazer uma técnica de preenchimento ou quando a idade desse paciente ainda é menor que 45 anos, porque a célula ainda tem um poder de punch bom, quando o seu intuito é regenerar tecidos como derme, cartilagem, ligamentos, cápsula articular, ela ainda tem um bom poder de punch. Mas nada se compara à célula de 0 dias. Então, só para vocês terem uma ideia de célula de 0 dias, e todo mundo em casa tem essa experiência. A criança nasceu, né? A criança nasceu meio enrugadinha assim, mas o que você não se lembra naquele momento que está ali o bebê nascendo? Que há 38 semanas atrás ele era uma célula, só vista em microscópio eletrônico. Isso é impressionante. Sim. Em 38 semanas aquele crescimento. Bom, passado 2 anos, quando a criança completa 2 anos, você tem um indivíduo que anda pela casa, já sabe o que gosta, o que não gosta, puxa as coisas, briga, não quer dormir em tal horário, faz manhã no banho, aquelas coisas todas. É um indivíduo fantástico que encanta a família toda. Exato. Mas o que você tem que lembrar? Que há 2 anos e 38 semanas atrás ele era uma célula. Ou seja, essa primeira fase da pujança celular, que você sai de uma célula, que é a célula ovo, a um indivíduo de 2 anos, é simplesmente impressionante. Uma célula e a criança com 2 anos já tem todos os órgãos e todos os sistemas formados. Quando você levou o seu filho, a sua filha, aliás, de 2 anos no pediatra, quando ela fez 2 anos, você ficou impressionado com uma coisa que eu vou te lembrar da consulta. O pediatra falou para você: meu querido Paulo, a sua filha vai ter, e disse a altura final dela quando ela tiver 19 anos. Por quê? Porque ela só vai dobrar. Veja bem uma coisa impressionante. Em 2 anos e 38 semanas, ela saiu de uma célula, só vista em microscópio eletrônico, para um indivíduo que depois, em 17 anos, só dobrou de tamanho e amadureceu os sistemas. Mas nada mais se criou. É impressionante? É impressionante. Sai uma criancinha desse tamanho e um adulto assim como o professor Paulo. Mas, efetivamente, não é uma coisa tão impressionante quanto uma célula ter virado um indivíduo. Agora, a partir do momento que fez 19 anos, você estabiliza até que aos 25 anos, outra coisa que você estudou lá na bioquímica no seu primeiro período, começa uma coisa chamada balanço nitrogenado negativo, quando a gente perde mais corpos proteicos do que a gente faz. Ou seja, a partir dos 25 anos nós começamos a envelhecer. A partir dos 25 anos você tem que procurar o professor Paulo, porque você já está num quadro geriátrico. É esse o marcador, na sua visão do envelhecimento? Não, na verdade, existem vários marcadores. Sim. Esse é um marcador bioquímico, né? Efetivamente, quando... Corpos nitrogenados. Corpos nitrogenados. Quando você vai conversar com um profissional de educação física, envelhecer é perder massa magra. E a gente perde mais da cintura para baixo. Envelhecer é perder brilho, viço e turgor dérmico, de acordo com os dermatologistas. Envelhecer é qualquer coisa que você diga que é envelhecer,
eles são duas coisas: processos degenerativos e processos disfuncionais. Perda de funcionalidade. Então, eu jovem consigo escalar uma montanha. E quando é que os outros montanhistas vão entender que eu estou envelhecendo? Quando eu não consigo mais subir a montanha com a mesma velocidade, ou seja, eu estou perdendo minha função, né? Eu jovem como um churrasco 7 da noite, 8 da noite. Quantas vezes você comeu carne quando você era garoto à noite? Podia comer até pedaço de tijolo. Podia comer até... E fazia digestão. Uma boa. Depois de uma certa idade, se eu como depois das 6, eu tenho um pesadelo, que eu já não durmo, aquelas coisas todas. Fica conversando com a carne a noite inteira. Fica conversando com a carne a noite inteira. Isso é uma perda de função. Ou seja, você lembra quando você era adolescente, você chegava, tinha ido para a faculdade de medicina, saiu de tarde, namorou, estudou, saiu com os amigos, jogou bola, ainda praticou algum esporte, estava moído. Quando você acordava de manhã, tudo bem. Parecia que tinha passado uma borracha, você estava novo. Hoje, quando você pensa só em jogar bola, não precisa nem as outras atividades, você já começa a quebrar do jogo. Só no pensamento. E daí demora aí umas 2, 3 semanas. Por quê? Porque o número de células-tronco é menor. Então você fica... Seria uma outra definição de envelhecimento, a redução da quantidade de células-tronco, é isso? Exato. Então, isso do ponto de vista biológico. Então, e você mede isso na célula mesenquimal aqui na você mede isso pela concentração de células que você tem, ou no seu substrato gorduroso, ou circulando no seu sangue, ou pela sua própria capacidade funcional. Quando eu tinha 15 anos, eu ia, malhava, chegava em casa doído, no outro dia não tinha nada. Hoje eu malho, a dor que vem na musculatura até recuperar, né? Como é que a gente passa isso? Como é que a gente melhora isso? Quando você volta o corpo a um estado nutricional, do ponto de vista que você era jovem, um estado de hidratação, porque as pessoas esquecem de tomar água, um nível de repouso, a um status hormonal, por isso que você vai entrevistar o professor que muito brilhantemente trabalha com reposição hormonal, mas principalmente a um quadro de capacidade regenerativa biológica que sempre foi próprio seu. Você tinha um estoque de células-tronco. Só que esse estoque foi se esvaindo. Então hoje, Paulo, se recorre a células-tronco com várias intenções. A regeneração imediata, né? Acabei de ter um AVC. Eu vou aplicar as células-tronco, que eu sei que a melhor janela são as primeiras 72 horas. Eu tenho uma boa janela nos primeiros 15 dias, uma boa janela nos primeiros 3 meses, diminui um pouco até o 6º mês, mas ela sempre vai ser efetiva. No pós-infarto, no início do Alzheimer, então essas células-tronco, elas têm um impacto fantástico. Mas efetivamente você não precisa deixar a desgraça chegar. Você não precisa deixar a doença se implantar. Você pode trabalhar do ponto de vista estratégico. Então eu sei que aos 25 anos eu começo do ponto de vista bioquímico a envelhecer. Mas efetivamente, com que idade que você começa a perceber que você está perdendo potência diante daquele Paulo que você já foi um dia? Depois ali dos 40 e poucos anos, a gente sente um pouco mais de cansaço, já começa a incomodar, o sono já não é aquela Brastemp toda, a libido também não é aquela coisa toda, a gente começa a se irritar mais fácil, estou perdendo a paciência, esses caras são muito chatos. Isso tudo é capacidade de conviver, é funcionalidade também. Sim. Eu não cheguei lá ainda, estou bem, essas aí eu ia negar todas. Eu já passei por isso. Tá. Eu estou com 60 anos. Mas desde os 30, a partir dos 30, na verdade 35 anos, eu descobri que eu tive meu primeiro câncer. Então comecei a tomar quimioterapia. Bom, câncer do que, senhor teve? Eu tive leucemia, foi o primeiro câncer, linfoma foi o segundo, e depois esse de partes moles aqui, que eu tive que abrir o pescoço, esvaziar virilhas. Sarcoma? Sim, e tive então que esvaziar o corpo todo. Mas depois de 21 anos tomando quimioterápicos por todos os meios, 368 sessões injetáveis, acabou com meus vasos periféricos, com as minhas veias,
Os oncologistas estavam felizes, e eu também, porque eu estava vivo. Mas acontece que eu não queria mais sair do sofá, estava arriado, né? Porque imagina 21 anos tomando quimioterápico. Tava vivo, mas era um resto de ser humano ali. É, um resto de ser humano. Você não tem mais sono para dormir. Eu dormia 40 minutos, 1h15 por noite. Não dá para descansar. Um humor péssimo. Libido não existia. Musculatura, minha coxa é bastante grossa. A parte mais grossa do meu membro inferior era o joelho. Você vê aquele joelhão e a perna fininha. A nádega tinha ido toda embora, né? E eu, que tenho muita musculatura glútea, estava com um pastelzinho de queijo assim meio derretido. Então estava todo frágil diante de mim mesmo. É uma coisa interessante que tem uma entrevista minha para Ana Maria Braga em 2012, que ela foi à minha casa justamente perguntar, porque era a terceira vez que eu voltava a tomar pulsoterapia, porque era o terceiro câncer aparecendo, e ela então foi me entrevistar. Quando você me vê dando essa entrevista, e qualquer um consegue acessar aí no YouTube da vida, sim, essas coisas, o que você vê na tela? Um cara 25 anos mais velho do que eu tô hoje. Aí você fala, não, o cara que eu vi dando entrevista era muito mais jovem do que esse cara aqui em 2012, que faz 12 anos que já passou. Por que isso? Porque há 7 anos atrás, né, eu me libertei então das quimioterapias e comecei a fazer os fundamentos da medicina regenerativa. E o que a medicina regenerativa se propõe? A regenerar. Mas efetivamente cabe ao paciente fazer a parte dele. Você tem uma obrigação, você tem um propósito. Você começou, falou 2012, é isso? Faz 12 anos? 2012 não. Células tronco? Não, a regenerativa. Você começou a aplicar em você. A regenerativa eu comecei em 2017. Tá. Os fundamentos, ou seja, vamos tirar da alimentação aqueles alimentos que já estão me inflamando. Então, por isso, você fazer um teste de IgG alimentar para descobrir que alimento está te inflamando é fantástico. Vamos começar a repor minerais que, durante esses anos todos de quimioterapia, foram depletados na minha circulação. Vamos começar a repor hormônio. Por quê? Porque não há glândula que não tenha sido atingida com tanto quimioterápico. Vamos começar uma prática regular de exercício. Vamos começar a não mexer mais com eletrônicos, seja ele celular, televisão, computador, a partir das 6 da tarde, para você sair do bombardeio das ondas azuis que saem das telas, e com isso o teu cérebro estar apto a regenerar e a repousar durante a noite. E daí uso de melatonina e uso de outras substâncias, até que esta mulher maravilhosa chamada doutora Marta Lieb entrou na minha vida. E eu vi que com 30 anos de diferença, se eu não tivesse a ajuda do divino, eu não ia dar conta do compromisso. Opa! Então eu falei, tinha que ter uma motivação aí. Vou passar uma vergonha clássica. E é a hora que o psicológico induz muito bem. Eu tinha, então, um novo amor entrando na minha vida e queria retribuir esse novo amor com um corpo capaz de fazer companhia a ela no melhor sentido da palavra. Então eu comecei a repor as células-tronco, eu que sempre trabalhei com células-tronco, Tércio Rocha, a colocar em mim células-tronco. Por quê? 2017? Não, eu tive o prazer de conhecê-la em 2020. Então, a partir de 2020, eu comecei a aplicar em mim. Eu já me cuidava do ponto de vista... Geleia de Wharton? Geleia de Wharton. Então, eu me cuidava do ponto de vista dietético, fazia exercícios, tentava dormir, alongava, fazia tudo certinho. Essa é a medicina integrativa, que é a base da medicina regenerativa. E depois que eu conheci Marta, eu comecei a fazer sessões de células-tronco em mim, endovenosas. Então, até hoje, eu já me apliquei em diversas sessões, 850 milhões de células-tronco. Agora, em setembro, eu faço 60 anos, então eu vou me dar de presente mais 150 milhões de células-tronco, completando então 1 bilhão de células-tronco. Mas, Paulo, você que é médico, olha a minha derme. Eu tenho o derme de quem tomou 21 anos de quimioterapia? Tá inteirão, hein, chefe? Não.
né? A musculatura, eu tenho a falta de músculo de quem se deteriorou com 21 anos de quimioterápico? Não. Por quê? Porque só há uma estrutura biológica capaz de regenerar todas as estruturas e funções do corpo humano, as células-tronco. Porque nós viemos de uma célula-tronco. Então, não há milagre e não há nada de diferente além do óbvio. Mas você tem a mesma funcionalidade dos 30 anos? Com certeza não. Seria mentira eu falar que sim. Envelhecendo, mas estamos. Envelhecendo estamos. Mas eu entendo que envelhecer é uma doença disfuncional, uma doença degenerativa e que eu conheço alguns processos dessa doença. Os poucos que eu conheço, porque nós médicos somos muito encastelados em certezas, mas a medicina é uma ciência de verdades transitórias. E os poucos que eu conheço, eu me trato muito bem, ou seja, eu corrijo a minha dieta através da nutracêutica, né? Porque você consegue estudar o seu genoma e ver qual tipo de dieta é mais adequada a você. Eu entrevistei uma profissional de nutrigenética aqui. Nutrigenética, fantástico. Então eu trabalho com nutrigenética, né? Aliás, em fevereiro de 2011 eu tive o prazer de trazer esse teste para o Brasil e trouxe o Nobel que fez esse teste porque ele tinha sido o chefe executivo do laboratório do Salts quando eles decifraram o genoma humano em 2004, 2006. Né? Então, esse é o Michael Nova, que era o professor do laboratório, chefe do laboratório de genética da Universidade de San Diego. Então, em 4 de fevereiro de 2011, eu tive o prazer de trazê-lo. Fui a São Paulo, convidei vários colegas aqui, inclusive geriatras, fizemos um jantar recepcionando no Figueira Rubaiá, foi muito interessante, ele falando sobre o exame. Bom, então eu trabalhava com nutrigenômica, trabalhava com exercícios, alongamento, tentava dormir, porque nada conseguia, né? E eu não queria viciar o meu cérebro em indutores do sono, tentava outros métodos, mas efetivamente a gente sabe que a vida, a gente tem que ter uma motivação extra. Então assim, além de uma fé muito grande e inabalável, eu recebi um presente, e foi um presente de Nossa Senhora das Graças, porque durante a pandemia, todo mundo com muito medo das coisas, e eu não parei de trabalhar. E tinha uma menina muito aflita na internet me procurando, porque a mãe era diabética tipo 2, e ela tinha medo da mãe pegar, contrair o Covid e vir a óbito, né? E eu tô lá conversando com essa menina e estou observando, mas que menina bonita, mas de onde você é? Eu sou do Maranhão e coisa e tal, pereré. E quando eu vi, uma coisinha brilhava assim, embaixo do pescoço. Quando eu dei um zoom assim na imagem, era a imagem de Nossa Senhora. E eu perguntei para ela, você é devota de Nossa Senhora? Sou. Eu falei para ela, foi Nossa Senhora que te trouxe para mim, porque eu também sou devoto de Nossa Senhora. E a menina aí está. Opa, aí sim. Doutora Marta Líbia. E eu tive então o prazer de ajudar a doutora Marta Líbia a tratar da mãe dela, que era diabética tipo 2, estava com depressão, dores de joelho, de quadril, enfim. E resolveu a minha sogra estava a poliqueixosa. geleia de Wharton. Na verdade, nós fizemos 2 infusões. Cada infusão na minha sogra, atual sogra, né, foi de 100 milhões de células-tronco endovenosas, e à época nós fizemos 30 milhões no joelho direito, mais 30 milhões na coluna, e ela deu o primeiro up. Mas, então não foi na veia, foi direto na articulação. A técnica só funciona se for sanduíche, ou seja, na articulação do joelho, na coluna e 100 milhões endovenosas. Por que a técnica em sanduíche, Paulo? Porque vamos supor que você esteja com seu ombro em processo degenerativo ou inflamatório ou até necrótico, eu vou aplicar no teu ombro. Mas não é só o teu ombro que tem a sua idade. Não é só o teu ombro que lesionou fazendo tudo o que você fez. Ou seja, existem outras partes do seu corpo que também se inflamaram, só que você está doendo mais o ombro e você não percebe o resto. Então, quando eu aplico no teu ombro, a célula não tem um pistolão que chegue para ela e fala assim, olha, você vai ficar atuando no ombro direito do professor Paulo Camis. Não, não.
Ela vai ler o estímulo do sangue periférico do corpo inteiro. E ela vai para onde ela estiver sendo chamada. Então, se além do ombro que dói, você sente, você tiver uma doença cardíaca que você não sente, ela sai totalmente do seu ombro e vai para a doença cardíaca, porque é uma questão de prioridade. Entendi. A célula entende isso. Por isso que nós temos que trabalhar com a técnica em sanduíche. Eu faço uma infusão na sua veia e essa infusão depende de um cálculo. Eu preciso saber a sua idade, o seu peso, e vou trabalhar com 1,5 milhão por quilo de peso ou com 2 milhões por quilo de peso, enfim. Depende qual é o seu alvo, o que você pretende. E vou trabalhar local, seja ele uma articulação, seja derme, seja uma cicatriz que não solidifica, enfim. Na prática, como é que é feito isso aí? Você tem uma equipe que fica coletando geleia de Wharton em todos os centros obstétricos do... Na verdade, hoje no Brasil, nós já temos 87 biobancos totalmente qualificados. É lógico que nós estamos na metrópole que mais tem biobancos na América do Sul, que é São Paulo. O que seria um biobanco? Biobancos são os bancos que capturam esses cordões umbilicais, fazem os testes na geleia de Wharton, que na verdade são 157 tipos de testes para doenças virais, doenças genéticas, doenças metabólicas, e depois, e de cada 100 cordões umbilicais, 8 não marcam positividade nenhuma. Então esses estão aptos a serem armazenados em nitrogênio líquido menos 196 graus. Daí a célula para o metabolismo dela. E o dia que o Dr. Paulo quer usar essa célula, ele liga para o biobanco ao qual ele é credenciado e tem esse relacionamento científico com esse biobanco, e pede, olha, eu preciso de 200, 250, 500 milhões de células para tratar o meu paciente. Então essas células começarão a ser descongeladas. E uma vez despertadas, elas não podem voltar. Então, uma vez que você solicitou, você tem que ter o compromisso firmado que o seu paciente estará aqui no dia e na hora marcada para a sessão. Por quê? Porque depois dessa célula ser 100% descongelada e quando ela sai do biobanco, você tem 100 horas para utilizá-la com eficiência máxima. Só que eu sou um chato. 100 horas dá e sobra, né? Dá e sobra, mas depende da logística. Por exemplo, o seu biobanco fica em São Paulo, mas a sua paciente é uma paciente muito querida e que se mudou para o interior de Minas. Você vai ter que ter uma logística para chegar. Mas dá para chegar. Dá para chegar tranquilamente. Eu, como sou um cara que trabalha com célula-tronco há muito tempo, né, desde 84, sou do tempo que, por elas serem autólogas, elas tinham uma vida menor. Então eu tento trabalhar nas primeiras 30 horas por vício daquela época, mas efetivamente até 100 horas elas têm uma eficácia terapêutica plena. E quando que você indica hoje? Olha, em casos de dor, em casos de fibromialgia... Porque, assim, numa situação você fala, caramba, todo mundo vai se beneficiar, eu quero também, mas eu tô me sentindo muito bem, tô ótimo. E efetivamente você falou uma coisa que é real. Todo mundo pode se beneficiar, exceto aqueles que estão com câncer em atividade. Mas, por exemplo, queixas que são muito comuns hoje no seu consultório: fibromialgia, depressão, insônia, a própria sarcopenia, perda de massa muscular, a própria falta de vontade. Doutor, eu não tenho mais aquele ímpeto, não tenho mais aquela energia para fazer as coisas. Doutor, eu sinto assim uma estranheza, uma dor difusa, uma vontade de ficar sozinho. Essas disfunções que vão acontecendo, tanto no corpo quanto na mente, são plenamente regeneráveis com a aplicação de célula-tronco. Agora, obviamente que nem todo mundo reage igual. Então, por exemplo, eu tenho a minha sogra que fez 2 sessões e ela, que não conseguia nem caminhar, foi ao Santuário de Fátima e só ali naquela volta ali de Fátima, Lourdes e coisa e tal, deve ter participado de umas 70 missas. Ajoelhava, levantava, ajoelhava, levantava. E hoje é incansável, né? Então ela faz o que ela gosta. Que beleza, hein? De sogra aí, tá bem aí. Tô bem de sogra e melhor ainda minha da sogra filha é boazinha sogra. também, que bom. E agora eu tenho a alegria de tratar pacientes que vêm com queixas um pouquinho mais complexas,
como por exemplo o início de Alzheimer ou outras demências, mas você sabe que o Alzheimer corresponde a 32% das demências. Reverte? Reverte. O paciente está... Como é que isso não está conhecido, divulgado amplamente? É uma catástrofe Alzheimer, não tem... Eu nunca vi nenhuma reversão, Mas efetivamente é totalmente reversível. E é uma coisa interessante, porque é o tecido mais difícil de se regenerar, é o tecido nervoso, o sistema nervoso. Então ele vai demorar aí, parece um reloginho, sabe? Perto de 20 semanas, 22 semanas, aquele paciente que não sabia onde estava, reconhecia alguns familiares, mas nem todos, já tinha esquecido o nome de muita gente, já tinha uma desorientação temporoespacial total, uma desmemorização plena. Ele volta à ativa e volta a conversar com você e a ler livros e a falar para você o que ele dialogou com o seu melhor amigo ontem. 20 semanas? 22, 23 semanas, ou seja, 5 meses e meio, chegando ao 6º mês. Fases iniciais. Eu efetivamente tenho pacientes que a família chega e me diz o seguinte: Tércio, mas ele demenciou. Mas demenciou há quanto tempo? Então a pessoa que mais convive diz: não, ele vem esquecendo das coisas faz muito tempo. Mas o filho acha que foi só há 2 anos, porque é quando ela não reconheceu quando chegou em casa. Então, assim, isso, como é passado pela família, pelas pessoas que convivem... 5 anos acamado... Há 5 anos acamado, eu nunca tive essa experiência. Mas, efetivamente, ele está vivo. E, efetivamente, o sangue está circulando. Então, uma certeza eu tenho, que se eu colocar células-tronco, ela vai encontrar esse tecido e ali vai se depositar. Agora entra aquela questão: Tércio, como é que é o protocolo? Daí eu pergunto: quanto tempo de instalação tem a doença? Eu sei que esse paciente pode estar num grau de degeneração naquele sistema nervoso muito alto, mas ele um dia esteve novo e foi feito e mantido por células-tronco. Então, só e somente só as células-tronco são capazes de regenerar esse tecido, independente do grau que ele esteja de disfunção. Agora, quanto que eu vou precisar? Eu vou injetar no tempo 0, vou ver o quanto ele reagiu. Em 6 meses eu posso reinjetar, mas eu posso reinjetar antes. Tem pacientes que eu fico perturbando, em 3 meses eu faço mais uma carga. E o custo é muito alto? Olha, o investimento ainda é um investimento significativo. Mas uma coisa interessante, eu estava conversando com um colega, né? E falando sobre esses preços de investimento. E daí ele: não, Tércio, mas é que os pacientes, coisa e tal. Eu virei para ele e falei assim: querido, esse estacionamento aqui fora da clínica são todos de pacientes que estão aqui no hospital e na clínica? Eles são. Então chega aqui comigo na janela. Nós conversamos sobre o valor do investimento. Me aponta um carro aqui que não tenha o valor de pelo menos 3 vezes isso que nós conversamos. Ele olhou: é verdade. Então quer dizer vale que mais do que a saúde, né? O carro, que daqui a 4 anos vai estar podre, vale. A vida dele não vale? É isso que você está querendo me dizer? Daí ele: você está certo. Então quer dizer assim, quantos pacientes que, se contar tudo aquilo que ele não usa mais, ele já não usa um relógio porque ele não pode sair na rua que vai ser roubado. Ele já não usa uma joia porque ele na verdade usou só 5 vezes na vida. Ele já não usa o carro porque ele está começando a demenciar. Se ele juntar tudo isso, ele paga tratamento para ele, para os familiares, e ainda sobra dinheiro. Sim. Então, efetivamente, nós, seres humanos, temos que perguntar para nós: qual é o valor da vida? E eu costumo dizer para as pessoas que nós só temos um patrimônio na vida, e é um patrimônio sagrado, é aquele patrimônio que você não consegue regenerar, chamado tempo. Então nós temos um tempo de viver. Você não pode perder tempo vivendo mal, com gente chata, rodeado de gente baixo astral. Não perca tempo com essas coisas, que isso faz mal à saúde. Agora, efetivamente, quanto é que vale uma noite mal dormida? Pô, é um prejuízo, é um gol contra, é um atraso, como se diz no Rio de Janeiro, né? Quanto vale uma festa que você foi na sua família
e que você não reconheceu os seus entes queridos? Quanto vale você ter vontade, mas não conseguir namorar? Qual é o preço disso? Por exemplo, a retonificação peniana, vou te contar um dado, Paulo. Retonificação peniana. 47% dos homens, pós 45 anos, tem algum grau de perda erétil. É esse o número? 45%. E você sabe que um percentual bem alto não responde aos derivados de Denafil, né? Sim. Nem esse Denafil, nem a Tadalafil, enfim. O que precisa? Precisa regenerar todas as estruturas do pênis. Desde os capilares que irrigam e abastecem de sangue os corpos cavernosos, os septos dos corpos cavernosos que seguram, armazenam o sangue dentro para que ele se entumeça, a túnica albugínea que se distende fazendo a compressão da fuga venosa, ou seja, nós temos que reestruturar várias funções. Quando você faz a técnica em Sanders, aplica endovenoso e aplica lá 30 milhões no pênis. Aplica no corpo cavernoso mesmo. Exato, tendo os corpos cavernosos de um lado e de outro, bilateral, uma aplicação tranquila, indolor, muito calma, porque nós usamos gel anestésico tópico. O que você vê? Você vê que você ganhou um melhor amigo de infância logo a pouco tempo depois. O paciente fica encantado. Por quê? Pelo óbvio que ocorreu. E já tem muitos casos, assim? Muitos casos. É assim como você vê jogadores de futebol. Poucos hoje vão para a cirurgia. Eles procuram os nossos colegas que trabalham com regenerativa ortopédica, aplicam células-tronco nos seus joelhos, nas suas articulações, nos seus quadris. Os urologistas aplicando células-tronco para retonificação peniana. Os ginecologistas fazendo embelezamento íntimo, que nada mais é do que, além da recuperação da arquitetura genital original, devolvendo aquela beleza e aquela autoconfiança, aquela segurança, você é capaz de regenerar a funcionalidade do mesmo. A lubrificação, é lógico, fazendo aquela medicina de base, né? Reposição hormonal, essas coisas todas, e daí entram as células. Por quê, Paulo? Quando eu faço uma medicina ortomolecular, que faz parte da medicina integrativa, né? Quando eu faço reposição hormonal, que também faz parte da integrativa, quando eu cuido da minha dieta, quando eu cuido da minha hidratação, do meu exercício, eu estou preparando o meu canteiro biológico, que sou eu mesmo, né? Quando eu tomo meus suplementos, eu estou levando para esse canteiro os materiais que serão usados na grande obra. Qual é a grande obra? Regenerar a mim mesmo. Fornecendo um tijolinho para construir. Exato. Mas quem é o pedreiro? Quem são os pedreiros? Os pedreiros são as células-tronco. E depois de um certo tempo eu já não tenho mais esse número de pedreiros. Então, antes de levar esses obreiros para o canteiro de obras, que é o meu corpo, eu tenho que nutrir esse canteiro de obras com tudo aquilo que será necessário para a obra. Por isso a medicina integrativa de forma ampla, com todos os fundamentos da ortobiomolecular, com todos os fundamentos da nutrigenômica, com todos os fundamentos dos exercícios, tudo que se conhece de medicina saudável hoje é aplicado. E depois eu aplico as células-tronco. Porque, como diz o seu colega David Sinclair, que hoje é o maior teórico de longevidade saudável e é autor da... David Sinclair, isso aí é a maior autoridade. Espero que ele ganhe um prêmio Nobel. Tá? E ele é meu convidado esse ano para estar aqui conosco no congresso, que aliás você está convidado, que vai ser em outubro, né, nos dias 10 e 11, o segundo Regenera Brasil, que é o único congresso no Brasil que trata de medicina regenerativa com protocolos com aplicação de células-tronco. Então, você vai encontrar lá cardiologistas, pneumologistas, nefrologistas, geriatras, neurologistas, pessoas que estão somando as suas forças de conhecimento clínico para o benefício da saúde do paciente. Porque uma coisa você ainda pode possibilitar ao seu paciente: o direito raro, mas fantástico, de ter em vida uma segunda juventude. Eu, por exemplo, há 7 anos atrás, eu estava velho diante de mim. O que é ser velho? É ser disfuncional,
é estar com as suas estruturas e funções degeneradas, deterioradas. Tinha acabado de sair daquele sopão de quimioterápico que me livrou de 3 cânceres. Mas efetivamente eu estava no sofá, só um fiapo de mim, parecia uma sombra de eu mesmo. Mas depois que eu tratei o meu terreno biológico, que sou eu mesmo, preparei o meu canteiro, que é o meu corpo, com hormônios, microelementos, nutracêuticos e tudo, eu pude levar os obreiros para dentro do meu corpo, que são as células-tronco, que devido ao uso muito grande de quimioterápicos, tinham diminuído ainda mais em número. E daí eu fiquei apto, como eu estou hoje, a poder, por exemplo, exercer a medicina, dar entrevista para o professor Paulo Camis e a namorar a minha querida esposa, a doutora Marta Lívia. E isso para mim é um motivo de encanto, porque imagina, tem um verso do Drummond que ele falava assim: na curva dos 50 eu escorreguei no amor. Eu digo que na curva dos 50 anos Nossa Senhora me presenteou, porque eu que havia mostrado tanta garra e tanta paixão para viver a vida e sem medo, criei meus filhos, nunca deixei de trabalhar. Um dia tomava quimioterapia à noite. É uma coisa engraçada que todos os meus amigos lá da clínica São Vicente, na Gávea, no Rio de Janeiro, me viam assinar a minha internação à noite e assinar a minha alta na madrugada, porque os colegas já estavam dormindo, porque as quimioterapias são aplicadas normalmente durante o dia. Só que eu queria criar meus filhos e não queria parar com as clínicas, porque eu tinha 3 clínicas no Rio de Janeiro, estava a pleno vapor e sempre tive uma atividade, sempre fui uma pessoa com muito intenso. Isso é uma coisa que a célula-tronco regenerou em mim, a intensidade de viver, o tesão de viver, a energia com a qual eu exerço as minhas funções diariamente. E sobre isso fala o David Sinclair. Sim. Só que ele tem muito mais informações e ele é um Ele entra bem na bioquímica. Ele entra bem na bioquímica. Ele fala de mitocôndria especial, então ele fala de MNM. Isso. Né? Comecei a tomar. Eu também tomo. Estou testando em mim, agora passei para minha avó. Vamos ver o que acontece. Eu tomo todos os dias, tomo ômega 3, tudo que o professor David Sinclair fala, eu estudo muito e tomo esses suplementos. E eu vou te falar uma coisa, eu me sinto com uma energia fantástica. Hoje eu trabalho em 5 capitais, sendo que São Paulo é onde eu mais me concentro, apesar de ser carioca, né? E é onde eu mais fico, é São Paulo hoje. E eu não me canso. Há 7 anos atrás eu não precisava fazer nada, que eu já estava cansado, estava exausto, 24 horas por dia. E hoje eu não me canso. Eu ando, rodo, trabalho com diversas coisas e não me canso. Inclusive no final do congresso, né, alguns colegas, principalmente da Solanrec, que é a Sociedade Latino-Americana de Medicina Regenerativa, falam para mim: Tércio, está todo mundo esgotado, você está indo viajar para atender? Eu falo assim: rapaz, o que cansa é fazer toda hora a mesma coisa. Quando você faz coisas diversas, você descansa a cabeça e a vida vira uma... Na minha vida não tem monotonia. Não tem monotonia. Então, efetivamente, um novo amor, as células-tronco e esse rodar que eu faço me livram da monotonia. E daí eu atinjo aquela frase do Cazuza, né? Algum remédio que me traga alegria e que me livre da monotonia. O remédio que te traz alegria é o amor, o que te traz energia é a célula-tronco. E o que te livra da monotonia é agradecer a Deus todo dia o fato de estar vivo e parar de reclamar. Porque a gente está aqui para viver, não é para queixar, não. Eu ficaria aqui falando mais umas 3 ou 4 ou mais horas com o Tércio, mas vamos liberar o meu amigo aqui e depois a gente marca um segundo momento. Vamos ver o que vem dos comentários de perguntas, a gente faz um segundo round. Vamos ver também se vem haters, né? Ver aquelas pessoas que não gostam e falam, eventualmente a gente sempre atrai, né? Mas dá uma ideia para mim de custo e como é que são as aplicações? São sempre nos locais acometidos, lugares estratégicos? Você falou uma aplicação sanduíche, uma no lugar acometido e outra no sangue. E uma ideia de custo?
se for possível. Sempre quando você for aplicar células-tronco, você vai ter que receber células-tronco endovenosas, porque o sistêmico tem que acontecer. Agora, nem tudo que é tratado sistemicamente pode ser tratado de uma forma local. Por exemplo, um paciente com Alzheimer ou com fibromialgia. Não tem um local para eu aplicar, é sistêmico, é difuso. Agora, por exemplo, um atleta, um ex-atleta, um ex-jogador de tênis, um ex-jogador de vôlei, de futebol, enfim, mas que ao longo dos anos de esporte ficou com problema no tornozelo, problema no calcâneo, problema no joelho, problema no quadril, problema na coluna, muitas dores de coluna, de ombro, e que queira regenerar aquela estrutura. Eu aplico no local e na veia. Eu tenho que fazer o sanduíche. O da veia vem de dentro para fora e o no local vem de fora para dentro. Eles se encontram e regeneram toda aquela articulação. Em quantos pontos eu posso aplicar? Em quantos a pessoa quiser que eu aplique. Ou seja, eu não tenho um limite. Por quê? Você fala assim, Tércio, mas 200 milhões não são muitos? 500 milhões não são muitos? Olha, um indivíduo, aquele indivíduo padrão, 1,70 m, 70 quilos, coisa e tal, ele é um indivíduo de 4,3, 4,5 trilhões de células. Então, quando você fala em 200 milhões, você está falando de um copo d'água num lago. Então, não é a quantidade. A célula-tronco, o efeito dela se dá pelo efeito parácrino dela, pela capacidade dela de produzir peptídeos, que são as proteínas próprias para regenerar aquele tecido no grau de degeneração e de inflamação que ele se encontra. E ela consegue entender isso porque ela é a célula primordial de nós mesmos. A célula-tronco é a semente de todos nós humanos. Por isso ela é capaz de nos regenerar. Mas tem que ser essa célula-tronco mesenquimal halogênica, porque se ela não for halogênica, ela tem que ser autóloga. Você tem que ser o doador de si mesmo. E o custo? O custo, nós estamos falando que cada 100 milhões de células-tronco custam em torno de 12 mil dólares. Então, hoje, o dólar a 5, cada 100 milhões de células-tronco custa 60 mil reais. Mas, por exemplo, nós estávamos falando... Você calcula por peso, é isso? Calculo por peso. Então, por exemplo, eu vou aplicar uma pessoa de 80 quilos, que ele só está com... Eu estou cansado, aquela queixa difusa, estou perdendo tesão pela vida, coisa e tal, vou fazer 1,5 milhão de células-tronco por quilo de peso. Então, ele vai aplicar 120 milhões de células-tronco. Então, ele vai aplicar aí 2,4, né, mais 12, ele vai gastar aí, vai investir 14.500 dólares. Ou seja, ele vai investir um Gol, esse automóvel Gol, ou então uma motocicleta, que é o mesmo preço. Só que o Gol e a motocicleta, daqui a 4 anos, não te levam para lugar nenhum. Mas você regenerado, daí você vai de bicicleta, vai tirando onda, o que é muito melhor. Então é o seguinte, há quanto tempo você não sai para dançar porque o teu joelho não deixa, porque o teu quadril não deixa? Há quanto tempo você não esquia? Quanto tempo você não nada? Há quanto tempo você não beija na boca porque você não tem mais tesão? Tudo isso as células-tronco regeneram. Pessoal, tive a honra de falar aqui com Tércio Rocha, um colega médico que me deu um banho de conhecimento aqui. Quanta coisa eu não aprendi hoje. Que prazer estar aqui com você, Tércio. Muito obrigado. Se você tem curiosidade sobre células-tronco e quer me ver falando sobre outros temas, existem vídeos muito interessantes no meu Instagram, Dr. Tércio Rocha. Você vai gostar, tá bem? E se quiser falar conosco pessoalmente, anota esse celular da minha secretária-chefe, que é a Rochelle, 21, que é o DDD, 967463939. 967463939. Pegou? Vem pra cá. Beleza, pessoal. Aquele abraço. Não deixem de seguir o Dr. Tércio. Eu já estou seguindo faz tempo e aprendendo um montão. Aquele abraço. Pra você, querido. Obrigado. Abraço, Vamos ver aí para voltar mais vezes. Prazer. Será um imenso prazer.